Olá, olá, olá! Que bom estar aqui de volta no nosso Conecta Mamãe, nosso último episódio do ano e tá muito especial. Hoje temos uma convidada que eu sou suspeita a falar dela, é uma mulher inspiradora, maravilhosa em todos os sentidos, a Gé dos Anjos. Se Ai, apresenta, que amiga, fala um pouquinho linda! pra nós aí. Eu tô muito feliz. Eu já falei para vocês que esse projeto é um projeto que inspira, é um projeto que tem propósito. E eu Muito. tenho, chegando aqui, eu já percebi que é um projeto que ele vai além de palavras, além de vivências, mas ele vai para tocar e conectar com as pessoas que de fato precisam Exatamente. ouvir. Seja uma palavra, seja uma frase, Uhum. seja uma vivência nossa, né, gurias? Então, parabéns e eu desejo que seja um podcast muito feliz e que chegue Amém, vai aí ser para quem sim, de fato enriquecedor, precisa. tenho certeza, porque você é uma mulher inspiradora e eu acho que você gosta desses projetos, Gosto, né? Tá gosto. em você, assim, tanto que eu brinquei, né, com a Jaqueline, que me levou até a Cami hoje, eu falei, nossa, do nada a Gé, ela entra na minha vida bem nesses projetos, então, É. acho que já é o terceiro projeto, né, que a gente Aham. vem juntas, e é um prazer te receber aqui, e também para todo mundo conhecer um pouquinho mais da mulher incrível que você é. Ah, fico bem feliz. Eu acho que nós somos apaixonadas pela doação para mulheres, por mulheres, né? Uhum, A gente já entendeu que a gente não está aqui para competir, mas a gente está aqui para unir forças, exatamente. né? E através das nossas vidas poder auxiliar outras que precisam, né? Uhum, De certa forma, daquilo que a gente pode entregar. uhum. E Então, é a obrigada. troca também, né? Com Eu acho que certeza. esse sentimento de ajudar mulheres e tudo mais não era tão presente em mim até que eu Ser me mãe. tornei mãe. Ah, é, Acho que Cami? depois que a gente se torna mãe, a gente vê o quanto essa rede de apoio, que não é a tua rede de apoio direta, Uhum. é importante. Como eu Uhum. falei já em alguns episódios, eu tinha pessoas no meu Instagram quando eu ganhei o Bento que me chamavam todos os dias pedindo como eu estava, pessoas que eu não tinha contato, mães, né, que tinham Uhum. esse cuidado com outra mãe, porque Uhum. às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, que não são mães ainda, não têm noção, Não. né, do que Uhum. é, de como a gente passa por uma transformação, pelo luto que a gente falou aqui já no Uhum. episódio com a De Bru, nós né? mesmos. Da versão que a gente era antes, e a gente é uma nova versão totalmente diferente. Uhum. Então, esse sentimento, realmente, esse podcast, tudo isso surgiu muito no meu coração, porque pessoas me ajudaram e eu queria passar isso para frente. Que bacana saber disso. É. Uhum. Então, hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com maternidade, Com né? Uhum. Que é certeza. relacionamentos. E a Jé, inclusive, sugeriu esse tema. A gente fez uma Uhum. enquete ali para vocês votarem entre relacionamento e corpo. A gente vai trazer sobre corpo pós-parto, porque teve muito voto também, muitas pessoas pedindo. Mas o que ganhou e a convidada da vez foi a Jé. Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Principalmente sobre relacionamentos pós-filhos, né? Uhum. Mas Uhum. lembrando que Desafiador. os filhos começam lá quando você vai escolher o pai do teu filho. Então, pensa bem, é lá atrás que começa todo esse assunto. Sim. Porque como olhar para o teu marido, agora pai do teu filho, né? Ou da tua filha. É, o que que a gente vai falar que não seja sobre o teu filho, sobre a escola, sobre como ele se comportou no supermercado? O que que você gosta de fazer como em casal, né? Quem é você após os filhos? E eu tive várias vivências, gurias, várias vivências. Eu falo que foram várias fases com o Luigi, com o Léo, que tornaram o nosso relacionamento ainda mais fortalecido. Porque quando vocês ficam grávidos, quando a gente fica grávidos, o que que a gente pensa? Ah, é o fruto do nosso amor, vai fortalecer ainda mais o nosso relacionamento. Aí eu penso, eu falo, vocês falam. É, Sim, mas fortalecer assim, ou provar, vai né? subir, vai É descer, vai subir, vai provação, descer. literalmente. Exatamente. Então, Uhum. eu cresci ouvindo isso, né? Nossas famílias traziam muito sobre esse romantizar, né? Vai chegar o filho, vai ser tudo maravilhoso. Só que tem detalhes que precisam ser vistos. E eu me recordo, de uma situação muito clara, que foi a minha primeira ida ao salão depois da chegada do Luigi, tá? Eu era um pouquinho contra na situação de nasce uma mãe, nasce um coque, sabe? Que muitas vezes a gente escuta. Mas quando eu vi, eu estava sendo aquela mãe, Uhum. tá? É muito fácil, É gente, muito cair. fácil, porque
quando o Luigi nasceu, eu não tive, assim, tanta conexão na barriga com ele. Eu também tive uma situação, assim, envolvendo o trabalho também, que me deixou muito estressada. Então, quando ele nasceu, eu senti aquele amor, que ele precisava daquele cuidado. Eu me sentia que eu precisava ficar cheirando ele o dia inteiro se me deixasse. Eu fiquei apaixonada. Uhum. Quem era o Léo naquele momento? Eu nem via o Léo. existia. Eu tinha meu filho, ele precisava de mim, ele precisava estar comigo o tempo todo. Tanto que eu não tive condições de ir no exame do pezinho depois de 7 dias, porque eu tinha muitas dores da cesárea. Muitas dores. E eu fiquei em casa. Gente, eu fiquei chorando e gritando porque tinham tirado meu filho 1 hora de mim. Uhum. Mas é instinto, né, amiga? A gente se instinto. torna muito. Leoa. Não é, Leoas. não é intencional Não. isso é muito instintivo. É. Essa fase do puerpério, a gente fica realmente muito em estado de alerta, muito em querer Como cuidar. se Eu não fosse gostava um nem que pegasse no estado colo ele. primitivo, Sim. né? Um Sim. estado primitivo É a que minha já cria. vem com esses sentimentos, né? Exatamente. Vem a maternidade vem com isso, né? É- Algo. exatamente, é como se ele não conseguisse sobreviver longe de Sem ti, mim. Uhum. né? E aí eu não precisava fazer a unha, não precisava arrumar o cabelo, até que ele nasceu dia 2 de abril e em maio, pro Dia das Mães, o Léo disse: "Olha, eu marquei salão para ti". Ai, amado. Que Eu maravilhoso. E aí é sobre isso que eu preciso contar essa história para a Uhum. gente iniciar a nossa fala do relacionamento, sabe? E ali também que virou muitas chaves e que eu tive o entendimento que eu precisava ouvir, poderia amar, mas existia aí eu enquanto Jéssica, ele enquanto Leonardo e aí os pais do Luigi, né? Uhum. E aí ele marcou salão, pagou, enfim, foi neste nível. E eu fiquei 1 hora e meia longe do Luigi. Gente, foi assim um desastre, porque meu coração estava lá com eles. Mas quando eu voltei para casa, eu estava me sentindo bem, estava me sentindo bonita. Um pouco, E o Luigi um tava pouco vivo. Ele estava Jéssica vivo, ele estava Tava bem, bem. respirando. sabe? E depois, no outro dia, eu fiz as fotos, já, né, fui nos meus pais, fiz fotos, estava com o cabelo arrumado, cortado, e estava tão bem. E aí começou uma nova fase, tá? Uma nova fase em entender que a gente continuava sendo pessoas Mulher. que precisavam de cuidados, Uhum. que era uma nova fase, sim, das nossas vidas, mas que a gente precisava olhar para cada um, sabe? Uhum. E a gente sempre teve muita comunicação, muito diálogo assertivo. O que a gente vai fazer com o Lídia agora, que passo que nós vamos tomar, porque até os 2 anos eu percebo que a gente tem, assim, uma tendência a nos doar mais para o filho, né? Então, a gente pode pensar, então depois de 2 anos tudo vai ficar bem. Gente, não, porque é uma nova fase e um novo desafio. Agora, a gente vai começar a falar sobre a escola, sobre a continuidade ou não de algumas atividades que a gente tinha escolhido. O que faz sentido muitas vezes para o pai não faz sentido para a mãe, né? Uhum. Então, é sempre ter muito, muito diálogo e também entender a forma de amar de cada um. Uma das coisas que acontece lá em casa, eu acredito que não aconteça na casa de vocês, quer dizer, vai acontecer, e na de vocês também não, mas é vocês terem uma forma de brincadeiras com o filho de vocês, com os filhos, no caso da Adri, e o pai ter um outro modelo de brincadeiras. Uhum. E o Léo tem 1,96 m. Todas as vezes que ele pega o Luigi e joga pra cima, o Luigi vai 3 metros. Eu quase tenho um infarto, né? E aí, todas as vezes que ele fazia isso, eu ficava em choque, ou eu ficava, pra que fazer isso? Por que fazer? É a função do pai. É a função do pai. E aí, eu ficava angustiada da forma Uhum. que ele estava tratando, porque na minha cabeça ele tinha que ficar ali cuidando, Não, essa é a mãe. admirando, né? Tendo outro tipo de brincadeira. E o Luigi estava super feliz em Aham. estar sendo esmagado, como Sim. ele fala, pelo pai. Exatamente Então, isso. começar a também olhar que a forma de amar do pai é diferente da tua forma de amar. Uhum. Eu A coloquei, forma do inclusive, homem é diferente da forma da mulher, diferente, né? É E diferente. eu acho que se você não olha para gestos assim de uma forma genuína, Fica eu brava. tive que lutar muito, né? Porque eu e o Cadori somos bem diferentes, mas ao mesmo tempo somos muito parecidos. Mas
Na forma de amar, existe uma diferença muito grande. Então, Sim. o que que eu tive que fazer? Eu criava muita expectativa porque eu achava que ele tinha que me amar da mesma maneira que eu amasse ele, né? Ou seja, fazendo as mesmas atitudes. Então, eu acho que ele vai fazer isso e isso. E aí ele não fazia e eu me frustrava. Mas não quer dizer isso, é porque eu não via as atitudes que ele fazia de uma forma genuína. Porque às vezes o amar dele é diferente do meu. Então, eu preciso aceitar aquele jeito para eu, digamos assim, que tirar o meu ego, né? Tirar a minha expectativa e olhar para a atitude que ele fez de uma forma genuína, ou seja, olhando para aquilo da melhor maneira possível, porque é da forma que ele tem, né, de demonstrar o amor dele. Então, cada um vai ter um jeito, né? E isso eu acho que dentro dos relacionamentos precisa estar muito claro, Muito. porque a expectativa, quando você gera muita expectativa em cima de uma pessoa, se ela não faz exatamente aquilo que você gerou Já. expectativa, não serve de nada todo o resto, Todo o né? resto. Então tem que estar muito bem alinhado e conhecer o parceiro, né? Qual a forma de amar do parceiro, né? Sim. Eu acho que quanto antes a gente entender que homens e mulheres são bem diferentes em diversas coisas, não é às vezes, é na maioria Na das coisas, maioria. isso é da natureza. No instinto Né? já, Isso né? vem de anos atrás. Quanto antes a gente entender isso e conseguir acolher, porque é a mesma coisa, vamos usar um exemplo, eu quero que o Maurício hoje lave a louça. Mas eu não quero que ele lave a louça, eu quero que ele lave a louça do meu jeito de lavar a louça. Mas e quem disse que o meu jeito de lavar a louça é o melhor certo. jeito de lavar a louça? Ele vai fazer o melhor dele, dentro do que ele entende, claro. E aí a gente fica braba, né? Tipo, Sim. fez tudo errado. Mas não é o errado, é o jeito dele. Uhum. E quanto antes a gente entender, claro, tem detalhes que você pode chegar e falar, olha, né, você fez Isso, que assim, pode mas talvez ser você poderia mudado. fazer assim, por favor. Mas a gente tem que entender que é instintivo. Eu tinha colocado aqui que é da natureza do homem e da mulher. São muito diferentes. A gente enxerga a mesma situação de maneiras totalmente diferentes. Eles dão amor de maneiras diferentes para nós e para os filhos. A forma de cuidar, eu vou deixar hoje com o pai, aí eu volto depois e falo, fez isso, passo uma lista. Sim. Fez isso. Ele vai ter feito 2, 3 coisas das 8 que eu pedi. Porque é deles, entendeu? E para eles tá tudo certo. Eles deram o melhor deles e a gente chega e olha para o que eles não fizeram e não porque eles fizeram. Então, isso começa uma hora a realmente pesar no relacionamento, né? Sim. E outra situação sobre fazer coisas diferentes. Quando o Luigi vai na casa dos avós, os meus pais não moram aqui, não moram em Chapecó, moram em Erval Grande, mas os pais do Léo moram em Chapecó. Eu já arrumo a necessaire dele prevendo uma febre, né? Ele tá bem, mas tem o remedinho da febre. Tem 2 cuecas, que ele já tá nessa fase, né? Já desfraldamos. Então, tem a escova dental. Tem tudo. Quando o Léo faz Arruma. a mala, não vai a necessaire, né? Eu já surtei pela necessaire não ter ido, tá? Mas, assim, eu acho que não é um motivo grandioso para uma discussão, né? Para que uma briga, para que eu comece a olhar o Léo como um Descuidado, pai desatento. que não cuida, um pai que deixa ele se sujar. Porque o Luigi vai no barro quando tá com o Léo. Ele não vai no barro quando tá comigo. Comigo ele faz outras coisas, sabe? E ao mesmo tempo eu não sou a mãe que monta Lego. Eu não sou esta mãe. Mas eu Também sou a não. mãe que conta histórias antes de dormir, que reza com ele. Então, achar o jeito de você criar o teu filho, o filho de vocês, e tentar alinhar com a comunicação, não esquecendo de tudo de bom que cada um faz, do jeito que faz, né? Porque, caso contrário, a gente vai se tornar pais fazedores e não pais amorosos ou pai dedicado, A pais gente vai dedicados. entrar no automático, né? Vai, isso é muito difícil. Porque aí você vai olhar para ele como, mas Algo eu não comum. queria, quem sabe, que o Léo fosse dessa forma, como pai. E ao mesmo tempo ele também pode me olhar como eu não gostaria que a Jéssica fosse esse tipo de mãe, né? E aí isso vai desgastando o relacionamento. Hoje no escritório eu recebo muitas famílias, gente, muitas famílias que não sobrevivem ao primeiro ano do filho. Eu ia Não falar que eu acho sobrevivem. é desafiador, porque É muito. falavam, né? Filho junta casamento, né? Não. Filho salva Quem casamento. falava Não, isso, eu né? É ao contrário, não né? sei o que O acontece. filho vem pra destruir mesmo e pra Exatamente. separar e é isso, gente. Não tem como, é uma mudança muito grande, né? Exatamente. Eu às vezes falo pro Cadori, eu sei que eu não sou mais aquela mulher de antes, mas eu também sei que se nós olharmos pra nós
para nós, sem colocar o filho no meio, a gente vai achar em algum momento o que a gente tinha antes. Talvez não todos os dias, né? Porque a gente tá nas tarefas, né? Sim. Nos afazeres. Então, o 2, por exemplo, eu sempre falo, é um para mim e um para ele. Então, às vezes a gente nem se vê, a gente nem se fala dentro de casa com os dois, né? Fazendo tarefa, fazendo afazer, dando comida, arrumando para a escola. Então, os momentos juntos, eles têm que existir para se olhar de novo daquela forma, como menino e menina. Porque eu Entendi. acho que a conexão de um casal é muito sobre a conexão da criança interior de cada um. Olha que legal. E tinha eu pensado me nisso. conectei muito com o Kadori dessa forma, né? Eu falei, a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo as nossas crianças, elas são muito iguais. Então, eu vejo que o coração dele é muito parecido com o meu, sabe? O mais, digamos assim, o mais profundo, sabe? Eu acho que é aí que tá a nossa criança interior. Então, a gente tem que também olhar para os nossos cônjuges dessa forma, porque eles também precisam de momentos, assim como nós precisamos, e a gente tentar sempre trazer isso à tona no casamento. Não ser normal, a gente nunca mais fazer alguma coisa só os dois juntos. Não fazer disso uma normalidade, né? Sim. Fazer esforço, né? Ter como prioridade, ter momentos a só, sim. Porque eu acho que é só a partir da conexão e do fortalecimento do casal que vai se ter uma família fortalecida, né? Uma família construída a casa na rocha, né? Como a gente fala. É mais questão bíblica, né? Construa sua casa na rocha tem a ver com isso. É muito sobre a conexão do casal, para aí sim, como você falou, existir a criação dos filhos de uma forma mais harmônica, né? Mas sem essa conexão, quanto mais a gente assim se afasta, porque os filhos fazem isso, a rotina, os afazeres, acontece, não existe como ser um exemplo, uma vida sexual não é a mesma coisa do começo, né? Isso é em um namoro, imagina com 2 filhos, né? Então, como a gente não vai olhar para um momento de ter um momento só do casal, né? E olhar com isso como prioridade também, porque às vezes a gente, tá, vamos ter um momento, mas nunca chega esse momento. Então, que os dois vejam a importância disso, né? E façam o esforço devido para isso, Que né? legal. Para ter o momento do casal e sim se conectar criança com criança, porque eu acho que senão a gente entra no automático tanto a ponto de achar que aquele parceiro é normal, que ele tá ali, que sempre vai estar e que tá tudo bem assim, digamos, de estar desconectados, porque desconecta, quanto menos você tem momentos assim de intimidade, mas não só intimidade na questão sexual, intimidade também na questão de olhar genuinamente, não olhar pro pai, né? Olhar pro parceiro, porque a gente às vezes até chama o parceiro de pai, né? Porque, né, tá tanto ali o pai, mas não, ele é teu parceiro. E no final da vida não vai estar os filhos, né? Os filhos vão pro mundo. Então, qual conexão a gente tem buscado? O meu não. Não, o meu não, o Mateu não. Mas qual conexão será que a gente tem buscado com, né, com o nosso cônjuge, né? Talvez tá no automático, talvez vocês buscam talvez momentos juntos ou só vai indo na rotina com os filhos e acha que tá legal, que tá normal. Em algum momento eu acredito que isso começa a pesar. Sim. E talvez é aí que a gente liga pra nossa amiga advogada, né? Então não vamos deixar cair Então, nesse Jé. momento, né? Exatamente. E aí tu olha pro teu relacionamento e não é tão bom, né? Não é legal. Porque eu tô ali com a Jéssica, que tá sempre reclamando, que tá sempre cansada, que tá sempre Porque exausta. né? A vida adulta é isso, né? Exatamente. Uhum. E aí você sente saudade daquela É isso que eu época, queria né? dizer, aham. O que acontece? Algo que é muito bacana no meu relacionamento, que eu consigo falar aquilo que eu vivencio, né? Isso. Talvez algo que também dê certo para vocês, não dê tão certo para mim. Mas eu tentei até estabelecer o dia meu e do Léo, né? Durante A a minha semana, ginecologista me mandou fazer isso. né? Legal, Mas a isso. gente- Marca a Eu acho data. legal Data. também. Mas a gente não conseguiu, assim, ser Eu tão também não. fiéis às datas, né? Mas a gente sempre se permite fazer algumas viagens só nós dois. Igual. Por exemplo, Nossa, também foi a solução. foi a solução e deu muito certo. E é muito legal, a gente volta, assim, super felizes, Conectados, amiga. conectados ainda mais.
eu tive um pouco de dificuldade, tá? Então, vocês já entenderam que a pessoa lá de casa com a dificuldade sou eu, né? Geralmente é a mãe, né, amiga? Eles é que... Eu sempre falo que o Cador é o racional da história, porque às vezes eu vinha com sentimentos tão loucos de mãe que não tinha razão pra aquilo. É só mãe que sente essas coisas. Gente, E eu ele me sinto que falava vai ficar assim, doente. ó, calma, Quando eu saí. calma, Aham. sabe? Tipo assim, dá uma segurada que você tá exagerando. Então, eles são nossos sinalizadores pra loucura das mães, né? Pra Porque loucura. existe mesmo isso. Exatamente. A gente surta, literalmente. A gente viajou, agora nossa última viagem foi para São Paulo, e nós saímos no domingo de madrugada, então, e voltamos na terça-feira à noite. Então, o Luigi precisava ir na avó ainda no sábado, Ai, né? isso quebra com a mãe, cara. Meu, Isso assim, ó, quebra. Eu chorei, tá? É horrível eu chorei isso. enquanto o Porque Léo a foi gente levar. fica contando, é 1, 2, dois, 3 dias. Ah, não, mas aí tem que levar um dia antes. Meu Deus, é 4 dias. Exatamente, é que doido. Mãe é muito doido, Tá? cara. Até entrar no avião. Depois, logicamente, Sim. eu nem lembrava que eu tinha filhos, mais ou menos, né? E ele tava tão feliz, ele nem pediu da gente, nem falava muito no celular. Amiga, a eles gente não estão sofre nem mais aí que pra eles. gente. A gente é que Exatamente. sofre. Eles não estão nem aí. E aí, o que que a gente fez nesses 3 dias? A gente gosta de sair para viver experiências gastronômicas. Ai, É que algo delícia! maravilhoso meu e dele, Uhum. que a gente gosta. Maravilhoso. E somos pagodeiros, né, gente? Então, a gente Que não deixou. delícia! Foi no restaurante, ficamos lá só nós dois, conversando coisas nossas. Depois fomos num pagode que a gente gosta. No outro Uhum. dia, fizemos passeios que foram... Que, assim, que o Luigi Vocês poderia curtem ir, mas, como assim, casal. com uma Não, outra não. diferença, É né? outra vibe, É amiga. outra vibe. Não existe. Então, volta de lá muito felizes, muito certos da pessoa que tu escolheu para estar do lado. Isso. Fica né? mais leve, fica mais fácil, né? Exatamente. Então, isso é algo que tem dado certo na nossa casa. O dia fiel ali do Eu do também, a sair gente... não rolou muito. Com por 2 conta filhos, a gente não É consegue que o dia ter fiel um a gente dia. depende muito da nossa rede de apoio, É, né? e aí às como vezes que eu tu vou já colocar- depende de dia. Daí como É. que tu vai ainda Eu vou depender à impor noite? pra minha mãe que toda É. quinta-feira ela vai ficar em casa pra cuidar do meu Imagina, é filho, pra eu difícil. sair Bom, jantar, semana, pra eu sair essa pra não sei o semana eu quê. olhei pro Cador e falei, cara, que saudade de sair jantar contigo. Uhum. Porque assim, com 2, até com um, quando era só um, né? Ou quando tá só com um, vai, assim. Ai, vamos junto no restaurante. Mas com os 2 não tem como, entende? Uhum. Então a gente não vai em restaurantes. Sim, sim. Mas sabe aquele sentimento de, cara, olha, era uma coisa tão simples que talvez a gente não se dava conta dos momentos que a gente tinha e que hoje não é uma coisa tão simples. Eu tenho que fazer todo um esforço, né? Tem que combinar com, às vezes, com 2 pessoas diferentes, porque deixar os 2 com uma pessoa, eu não me tem sinto como. bem, não tem Aham. como. Então eu sei que vão assim, né? Sim. Então tem todo um esforço pra fazer. Então a gente também recorreu às viagens. Ai, que legal. Inclusive, a gente viaja de moto, eu falo, gente, a moto, literalmente, ela salva casamentos. Olha que legal. Eu acho que é um momento tão nosso, De liberdade, né? não tem... Fora o sentimento de liberdade, mas tu tá ali grudadinho na pessoa. Tu só tem a estrada pra tu olhar, tu não tem celular, tu não tem nada. É só a gente ali sentindo um ao outro na estrada. Então, eu brinquei, eu falei, por isso que tem E tu tanto não casal. queria, Eu né? não queria. Depois eu também não pedi queria. uma moto, e daí ele comprou a que eu pedi, porque daí era mais confortável. Porque viajar de moto é bem chatinho, né, gente? Sim. Agora eu já sou motoqueira de verdade, eu posso falar. Mas, enfim, foi uma coisa que funcionou muito pra gente e reconectou, porque a gente vinha de um... Eu passei por depressão pós-parto, né, já? Ai. Então, Dos 2, a Adriana. do segundo. O segundo Uhum, que do você segundo. E também estava vivendo muitos processos, então acabei, né, vivendo esse momento ali. Então, eu me afastei muito do Cadore. Não por ele, pessoa. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não conseguia me aturar no meu próprio corpo. Eu, como Adriane. Então, como que eu ia entregar alguma coisa pra ele, né? Não tinha nada a ver com ele, mas a gente acabou se afastando. E foi uma fase difícil, mas assim, eu sempre agradeço a ele por ele ter me escolhido em todas essas minhas fases. Porque só a gente sabe, né, meninas, Sim. como a gente fica num puerpério. Uhum. E aí eu engordei 20 quilos pós-gestação. Então, assim, eu não me sentia mais eu, né? Eu, assim, de sentimento por mim mesma, assim, não existia. Então, como eu ia entregar alguma coisa pra ele, né? Sim. Mas ele permaneceu, né? Uhum. E isso eu acho que
prova muito o caráter de um homem, não porque, vai sair trair, não. Mas ele poderia ter piorado a situação, né? Ele poderia ter me feito me sentir mal em algum momento, e não. Ele só permaneceu sendo um paizão que ele é, né? Tanto com a Clara, tanto com o Mateu. E eu acho que é aí que acaba, no fim, fortalecendo. Por mais que eu sei que naquele momento a gente se afastou um pouco, porque eu não permitia, né? Eu não permitia ele chegar até mim, assim, para acessar sentimentos que nem eu sabia explicar, né? Porque às vezes ele ia achar que era com ele, não era com ele, era só comigo mesma, né? Essa transformação que a gente vive, que foi muito maior na segunda gestação. E não, ele permaneceu, e hoje eu sei que existiu um motivo para isso, que Claro. talvez é pra gente viver coisas ainda mais extraordinárias após tudo isso, né? Após a tempestade. Então, eu acho que é muito sobre você escolher a pessoa, né? É por isso que Você eu falei no escolher e começo, permanecer, escolha seja em bem qual fase. o pai do teu filho, É. porque assim, as coisas bagunçam muito, tem fases que, como a Adri falou, nem a gente explica o que tá acontecendo, e se você não tiver uma pessoa para segurar na tua mão, para te apoiar nesses momentos, muitas vezes você... Às vezes tu até passa, né, amiga? Mas é muito mais difícil, Muito mais né? difícil. Você sair. E o que acontece, gurias? Eu só vou aproveitar um gancho da Adri, que ela falou o seguinte: eu falei pro Kadori, ai, como eu estou com saudade de sair contigo. A gente precisa falar. Ela falou, eu A falo gente isso. precisa falar que a gente tá chateada com o nosso filho, que a gente tá triste, que a gente tá se sentindo mal por estar acima do peso, que você não tá se sentindo bonita, e até mesmo falar, eu tô me sentindo foda hoje, eu tô me sentindo poderosa, estou me sentindo feliz, ai, como eu sou feliz com você. Isso é um diálogo assertivo, né? Assertivo, exatamente, porque às vezes a pessoa não sabe que você está E aí passando ele por fica, isso. o que será que é isso? Será que é aquilo? E outra, aí você chega num pico de estresse Que você pra, explode. ai, não gosto, não quero mais. Vamos já pro extremo. Uhum, Vou me vou me divorciar, divorciar. né? Não quero, ele não é o pai do meu filho, blá, blá, blá. E você só está cansada, ou Uhum. você só precisa, de fato, esclarecer os teus sentimentos. Aham. Teve uma situação, tá? Muito, que eu achei que foi, assim, muito de pico de estresse, de cansaço, que eu fiquei basicamente com o Luigi em casa 10 meses, assim, sem voltar. Na verdade, o retorno mesmo para as atividades aconteceu em agosto de 2022. Então, eu fiquei mais de 1 ano e meio com ele, né? Uhum. E eu ficava em casa, e esse ficar em casa tinha a falsa impressão de que eu estava em casa, e que eu precisava fazer tudo. Fazer tudo, limpar a casa, toda a questão das roupas, Como as se tu estivesse em casa comidas, sem fazer nada, sem no fazer caso. nada. Eu tratei esse período desta forma. Hoje, num segundo filho que a gente quer ter, eu não vou tratar dessa forma, porque eu já superei essa parte, Aham, tá? já foi, Eu por já favor, superei, né, olha, amiga? então brindamos a isso, tá, Amém. meninas? Eu já superei. Mas o Léo chegou meio-dia e eu estava fazendo uma limonada no lixeiro. Tinha o liquidificador do lado e o lixeiro, e eu estava lá no lixeiro. Olha o meu nível de cansaço. E ele olhou pra mim naquela situação, disse: Deixa que eu termino. Vai lá e descansa um pouquinho. Então ele viu essa situação. Eu quase me emociono só de lembrar Eu daquela também me situação, emocionei, porque me veio à tona alguns momentos. sabe? Então, olha quão isso pode ser fatal pro teu relacionamento. Porque ele poderia olhar e dizer assim: Você ainda não fez esse suco, eu preciso voltar a trabalhar. Sim. É como você E é vai comum. lidar. É um detalhe. O relacionamento, e isso seja com filhos, sem filhos, é a gotinha do dia a dia, né? Uhum. Que você não termina por algo muito forte. É algo do dia a dia. Uhum. Então, que a gente possa estar atentos também e até deixar o teu companheiro te cuidar, Mas né? fazendo um parênteses, o Léo é extremamente sensitivo, assim, sensível, né? No sentido de, Sim. tipo, não, ela precisa ir no salão, vou marcar um salão para ela. Ela Sim. precisa. Então, isso também ajuda, né, Jé? Porque Ajudou. é muito de como as duas pessoas conduzem essas Sim. situações. Às vezes, o homem só por. Ela tá num puerpério e eu não tô forçando a barra com ela, só por ele não estar forçando a barra, ele acha que ele Já já tá está fazendo fazendo o tudo. suficiente. É. Entendeu? Não, que ele não precisa fazer outras coisas. A gente sabe que tem muitos relacionamentos, acredito que não se encaixe entre nós três, mas tem muitos relacionamentos abusivos do cara
querer impor que a mulher precisa fazer isso, isso. E ele faz isso também depois que ela tem filho. Sim. E, gente, não existe, hoje em dia, acho que nos tempos atuais, mais do que nunca, a gente já tem a consciência do papel do homem, do papel da mulher, que existem papéis do homem e papel da mulher. A gente não Existe. pode querer dizer que não, Que é é tudo igual, igual, senão que não não é. teria, né? Até porque a maternidade, enquanto você buscar no teu relacionamento que seja 50-50, Não vai ter. Não, Tem coisa você que é vai, 100 e você 100. vai ligar para advogado e terminar. Uhum, Porque uhum, nunca vai ser 50-50, uhum. como fora de casa também não é 50-50, né? Então, cada um tem os seus papéis, mas não custa nada quando a gente vê que, por mais que seja teu papel nesse momento, você tá exausta, então hoje deixa que eu durmo com ele. Nossa, Hoje total. deixa que eu faço tal coisa. Por mais que eu saí e trabalhei fora, hoje eu faço para te descansar. Porque a mãe, ela vai tendo um acúmulo dia após dia. Ela não tem um dia que ela fala, não, hoje eu Hoje eu vou não vou ser deitar mãe. e eu vou dormir 12 horas. Quando tá muito cansada do trabalho, de afazeres, você tem um momento que você fala, não, eu vou desligar. E sendo mãe, você não tem esse momento. Por mais que você deixe com alguém, você tá o tempo inteiro. Meu Deus, tá comendo, tá vivo, trocou a Sim, fralda, fez... Você não desliga. Sim. Então, é muito importante que tenha essa sensibilidade de ver quando o outro tá cansado, de ver quando o outro tá precisando de uma mão, de uma ajuda. Não impor coisas, porque, na verdade, obrigação, ninguém é obrigado Ninguém. a nada, né? A gente tá ali vivendo juntos, para os dois mundos tentarem encontrar uma linha para seguir juntos, né? Mas nem sempre é fácil. Até porque é uma escolha, né? Diária, escolha né? diária. Eu sempre falo, amor, muitas vezes é mais fácil desistir, né? Porque o relacionamento, sim, ele é uma escolha e é todos os dias você tem que escolher, porque lidar com questões de nós mesmos já é difícil, né? Sim. Agora você imagina juntar com questões de outra pessoa e lidar todos os dias com isso. Então, tem que estar muito assertivo, tem que estar muito olhando para o mesmo lado, né? É. Para o mesmo foco. Eu acho que muito também o que faz relacionamentos tanto darem certo quanto não darem são princípios e valores, né? Às vezes da própria criação, né? Então, isso eu vejo muito em casa. A gente foi, querendo ou não, criados da mesma forma, temos os mesmos princípios e valores. Então, acaba que vai corroborando com o sucesso dentro do relacionamento. Porque imagina que difícil seria eu ter que desconstruir toda a minha vivência, todo o que eu vivi em casa, para me encaixar numa outra vivência, né? Acaba ficando difícil. Então, acho que tem que estar muito alinhado princípio e valor. Tanto para a criação dos filhos, mas também dentro do relacionamento casal, né? Homem e mulher. E eu acho que algo que também pode vir a acrescentar é você entender que a tua família é o teu marido e teu filho. Exatamente, Tá? gente, pelo amor de Deus, né? Eu- Almerada, vamos deixar as mães na casa de vocês. Isso, mas eu demorei muito tempo para entender isso, sabe? E nós entendemos na dor, ou porque você evolui no amor ou Ou na na dor. dor. Então eu precisei Geralmente a gente é na dor, na né? dor, Por mais que poderia né? ser no amor, a gente. Uma das situações que fizeram eu entender e crescer nesse sentido, de ouvir o meu marido, de entender a minha Entendi. casa, Uhum. foi porque atualmente, no nosso estágio de vida, o Léo tem a possibilidade de ficar mais com o Luigi. E ele não é a minha rede de apoio, ele é o pai, gente. É. O Léo Pai o não é rede de apoio. né? Existem, né, a paternidade e a maternidade. Tem que ser vivido pelos dois. Exatamente. Então, é algo que dá certo lá em casa, mas você sabe, eu já tive inúmeras crises por conta disso. Ah, mas já teve vezes que você estava em um momento que você abdicou de todo o restante de Total, vida profissional, Mas, vida com as amigas, vida mas a pra sociedade te focar. impõe que a mãe tem que, mas né? Então, o que que acontece? Quando eu tive daí 2 puxões de orelha, né? O primeiro foi do Léo, dizendo, olha aqui, eu sou muito feliz de poder levar ele na escola, de poder buscar muitas vezes quando você não pode estar em reuniões, de acordar com ele, da gente tomar café da manhã nós 3 juntos. Então, que bom que nós podemos fazer isso. Não tem peso algum aqui. Muito pelo contrário, eu sou muito feliz de poder estar mais à frente da criação em algumas fases dele, né? E aí, eu não ficando ainda totalmente satisfeita a isso, eu fui para terapia por conta dessas situações. Porque a culpa estava pesando de uma forma que eu estava me sentindo
uma Menos mãe. assim, ruim pra ele, ou Amiga, a não gente compreende- sempre, eu pelo compreendia. menos, né? E me ajudou muito também, tá, Mas foi gente? você que se auto-intitulou assim, ou alguém Fui eu. falou alguma coisa que te deixou chateada? É porque eu busquei fora opiniões. Eu não busquei primeiramente para quem precisava, que Uau. era para o meu marido, né? Então, isso também fica a dica para conversarmos com as pessoas de dentro da nossa casa. Eu faço muito sabe? isso, de Então, procurar fora. E muitas vezes, Não, amiga. porque assim, Cami, você Eu não vai não. conseguir me ajudar a algo que você não Não tá vivenciou, vivendo. sabe? Então, Que não é a tua e realidade. não é por mal. Você não vai falar, ai, já realmente você deveria repensar a tua carreira agora e ficar mais com teu filho. Tu vai falar isso porque não foi por mal. É aquilo que Porque Que tu era viveu assim, às que vezes, era pra né? ser assim, né? Mas isso pode gerar um peso ou ou te tornar assim um distúrbio muito grande se tu não tá muito segura. E eu não estava segura, né? Vivendo um turbilhão de situações em que eu me posicionei dessa forma. Hoje eu fico, na verdade, 2 dias fora por mês, né? Todas as vezes que eu consigo voltar, dormir em casa, eu volto, mas eu atendo em outras cidades. Então, eu fico sem problema algum, sabe? Amém. Porque eu tô tão bem, eu tô tão feliz, eu sei uma mãe massa que eu sou, que reflete naquela criança maravilhosa, que tá tudo bem. Que o relacionamento fica bem, que a maternidade fica bem, que nós, como profissionais, a gente fica bem também. E não é nem encontrar equilíbrio, porque não existe equilíbrio nenhum, entendeu? Não É na tô num loucura mesmo. trabalho- A gente chegou aqui, né? Aham. Esbaforridas aí, dizendo Suadas. 3 mães. É assim, a gente não consegue vestir um personagem, gurias. Eu estou aqui, a mamãe podcast, depois eu sou a mamãe advogada. Cara, tu é tudo junto. Uhum. Você é Mas bancar inteira. também com as nossas decisões. Eu não conseguia bancar, era difícil. É que pra mim foi bem difícil essa questão. Quando eu tava grávida, eu não tinha noção nenhuma. Pra mim foi exatamente na hora do parto, como tu falou, eu não criei conexão e eu não tinha noção do tanto que a minha vida ia dar um cavalinho de pau assim, 360. E é uma mudança muito drástica de rotina e essa questão de trabalho me pega, sabe? O fato de tipo, tá, ok, eu quero ficar em casa criar o meu filho. Ao mesmo tempo, eu tô abrindo mão de todo o restante, mas eu não quero colocar o meu filho numa creche para que outras pessoas criem e eu vá trabalhar. Então, a gente quer fazer tudo, a gente quer trabalhar, a gente quer criar os filhos, mas a gente não vai conseguir Não. fazer tudo. Você vai ter que fazer uma escolha dolorosa, no meu ponto de vista, porque são 2 coisas extremamente importantes para mim, mas obviamente o meu filho é muito mais, então hoje eu fico em casa com ele. Mas ao mesmo tempo eu não vejo a hora de voltar, sabe? Eu tô lá, mas eu tô todo dia. Vamos começar uma pós-graduação, eu não tô parada, porque eu não consigo. Mas eu acho que isso não faz com que. Hoje eu não sinto que, esse querer voltar, porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que deixar ele em uma escola, que eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu volte a trabalhar e tudo mais. E eu acho que eu tô tranquila com isso, não vai ser agora, mas ali pelo. Talvez final do ano que vem, ok, ele já vai estar com quase 2 anos. Mas é que o homem acho que não entende isso porque a gente literalmente faz um recorte da nossa vida naquele tempo e a gente vive para algo que a gente não tem noção do que é, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Enquanto tá fazendo. É uma coisa que a gente não foi preparada para fazer, então tem muito desafio, tem muita coisa, e isso é um turbilhão na nossa vida, como mulher, né? Abrir mão. Diferente de quem sempre ficou em casa, enfim, né? A gente sempre trabalhou, sempre. Eu nunca parei quieta, eu acordava às 6, chegava em Nossa, casa eu às tinha 9. 4 empregos, gente, antes de ser Entendeu? mãe. Então, eu ter que ficar em casa o dia inteiro, é o que a já falou, às vezes eu me sinto tipo, tá, eu tô o dia inteiro em casa sem fazer nada. Vai nessa. Sem fazer nada. Amiga, eu descanso no trabalho, eu falo para os pacientes, amiga, tô aqui fazendo tua boca e descansando. Ai, que delícia fazer essa boca, gente. Eu juro que eu descanso no trabalho, mas, né, também, eu acho que é muito de prioridade e a gente prioriza eles. Com E que certeza. bom que a gente pode fazer isso, né? Seja o papai, seja a mamãe, né, que a gente consiga colocar eles como prioridade, porque eles merecem estar nesse lugar. Sim. Mas é claro que
nós também precisamos ser prioridades, né? Porque eu sempre falo, eles nunca vão ser felizes se a mãe for infeliz, né? Então, sim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos pessoais como mulheres que ainda somos, mas a prioridade sempre vai ser eles. E isso tá no coração de qualquer mãe que se dispõe a ter uma maternidade e a viver essa maternidade, né? Seremos salvas pela maternidade, né? Seremos. Isso tá na Bíblia, né? Enfim, não só pelo gerar, mas também, né, pelo fato de se entregar, né, a algo assim que é tão precioso, que são seres ali que, querendo ou não, eles estão suscetíveis a tudo que a gente vai passar, né? Então, que a gente tenha ciência disso, não só na hora de e vou levar numa creche, vou ficar em casa, não. O que eu quero que essa criança sinta no momento que ela esteja lá na sua adolescência, na sua pré-adolescência ou na sua vida adulta? Porque tudo que elas viverem agora vai refletir lá na frente. E eu acho que a gente, eu busco muito curas, né? E eu sei que essas curas muitas vezes vêm lá da infância, talvez por coisas que meu pai e minha mãe eram inconscientes, né? No momento. Sou muito grata por tudo, inclusive fui criada com muito amor, então eu sempre digo que o que a gente recebe em casa, a gente entrega para o mundo. Então, na terapia, eu descobri que eu gosto tanto de entregar amor para as pessoas porque eu recebi muito amor. Então, olha que poder tem uma criação, né? Ou um ambiente, um lar, enfim. Então, eu acho que vai muito além, sabe, como eu posso dizer, vai muito além do estar ali em casa, ou vai mesmo do contexto. A gente está criando seres humanos para o mundo, né? Exatamente. Então, que a gente tenha essa ciência todos os dias quando a gente tiver. Seja um momento de meia hora, mas que seja um tempo de qualidade, sabe? Que a gente consiga passar realmente o amor para eles, porque eu acho que a partir desse amor eles vão se sentir seguros para viver uma vida adulta saudável e segura, que eu acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Claro. E após a chegada do Luigi, eu falo que eu me tornei chata, né? Eu falo que eu me tornei diferente, ou pode ser o título que quiserem, mas eu fiquei um pouco mais seletiva, tá? Porque eu entendi o mundo que eu quero que ele seja criado, como eu quero que ele seja né, vivenciado. Posso ser um pouco sonhadora e utópica, mas eu tento fazer a transformação a partir lá de casa, entendeu? É o meu papel no mundo. E aí, voltando um pouquinho para o nosso tema do relacionamento, gurias, algo que precisou acontecer lá em casa, a gente tá no momento ali da palavra tóxica, né? Das amizades tóxicas, então eu vou utilizar esse termo, mas eu quero, nem seria tanto isso, mas as mesas que tu tá sentando, as pessoas que tu tá convivendo. Eu tinha um grupo né, de convivência, enfim, com casais, com filhos já, né? E aí os meninos ficavam lá tomando uma cervejinha, um chopp, eu ficava com as gurias e sempre tinha alguém brigada com o marido. E aí eu não consigo mais, porque você pode vir falar do teu marido, olha, já eu tô passando por um desafio e tal, pra gente compartilhar, né? Mas chegar e falar assim, Jé, porque o meu marido é X, Fala mal. ele é não sei o que, não sei o que. Eu não consigo mais, porque aquilo tudo me faz mal. Pesa. Me faz mal. E às vezes você pode ser influenciada, se E você não você- estiver segura o suficiente de algumas coisas, que tu pode até estar bem com o teu marido e daqui a pouco já começar a desandar, Na sabe? verdade, Ah, o meu você também talvez faz isso. usa a régua Começa. dessa pessoa que às vezes está num relacionamento horrível. E aí, às vezes, você coloca a régua do teu nesse relacionamento. Então, não, mas então nós Exatamente. não estamos muito ruins. Não, cara, vai se relacionar com um casal foda, sabe? Que tem um Exatamente. relacionamento de verdade, que, enfim, que buscam isso. Uhum. E aí sim você coloca a régua, né? Porque às vezes a gente fica se comparando e a gente fica ali naquele mesmo nível. A gente Exatamente. acaba ficando ali, entende? Agora, de mesa e de pessoas que você falou, isso tem a ver com tudo na vida, né? tudo. Então, eu acho que a gente tem que ser seletivo, sim. Mas A gente também tem tive que escolher dificuldade. os ambientes, tem É, que escolher as muito. pessoas. Mas você sabe que isso é porque o teu próprio meio, ele quer te impedir que você pule de nível. Sim. Então, ele traz sentimentos, ele até monta situações para você ficar ali naquele nível e não pular de nível. E isso tem Exatamente. muito a ver com pessoas. Se vocês quiserem conquistar coisas diferentes, se vocês quiserem viver coisas diferentes, vocês têm que se conectar com pessoas que vocês ainda não se conectaram, ou pelo menos com pessoas que saibam mais que você.
Não que você só precisa se conectar com pessoas que saiba mais, ou enfim. Por exemplo, meu relacionamento tá ruim. Como que você vai se conectar com alguém que não é modelo de relacionamento? Teu relacionamento vai piorar. Agora, se você se conectar com talvez alguém que tenha conhecimento sobre isso, que vai te dar alguma palavra, que vai te ajudar, que vai agregar nessa fase, né? Porque tudo é feito de fase, talvez você vai ter um sucesso ali no relacionamento por uma simples conversa, por uma simples roda, que nem a gente tá aqui, né? Exatamente. Então, a importância disso é muito assim, os resultados que a gente tem muito a ver com as pessoas que a gente se conecta, né? E resultados no relacionamento também, né? Isso, no No relacionamento, inclusive. na vida, em tudo. E você, Cami, o que você faz, né, a dois? Não Então, contar detalhes, enfim, mas eu e a Adri, a gente já expôs que é a questão do viajar, né? Você eu tem ia algo falar, eu acho que entre nós 3 mães aqui, eu sou a mãe mais recente, aham. né? Então, o caos ainda está instalado na minha casa. Não tá. Você não está dormindo ainda 8 horas? Não, Calma que vai minha acontecer, filha. calma. E lá em casa, a gente fez essa primeira viagem agora faz uns dias pra praia, e até ia comentar antes que o fato de, tipo, o Maurício tá, o Bento vai ficar na tua mãe, deixa lá na tua mãe, beijo, tchau. E eu fiquei tipo, meu Deus, você tá ele vai achar lidando que eu com isso, abandonei sabe? Eu fiquei braba porque ele tava Uhum. lidando de uma maneira Amiga, ok, agora e eu imagine fui ele falar. chorando de casa até o Aham. aeroporto. Imagine ele falar, meu Deus do céu, nosso Piora, filho. piora a minha situação. ia? Eu não ia. Então, É por isso que eu verdade. digo que eles são os nossos pontos de racionais, de, né, de falar, não, dá uma segurada. E a gente ainda tá passando por esse tentar fazer com que dê certo essa vida a 3, né? Porque Uhum. antes era 2, ok, tudo certo. Tu tem algum problema entre nós, tu senta, conversa e tenta resolver. Mas agora tem algumas coisas que saem do nosso controle, né? Que não são esperadas, enfim, que não é conversando que se resolve Porque com o vocês bebê. nunca viveram isso, né? E a rotina é bem bagunçada, mas a minha médica falou, Camila, vocês têm que ter o dia, nem que você não seja uma vez por semana. Cada 15 dias eu vou chamar a Tata lá de casa, que já o Bento já conhece, e vou pedir para ela ficar com ele para eu ir do outro lado da rua jantar, nem que seja. Não precisa ser algo grande neste momento, não precisa ser algo de dias, mas vocês têm que ter esse momento realmente. E a gente está tentando implementar. Mas ainda tá, assim, bem bagunçado a questão de relacionamento. Hoje a gente tá como a Adri falou, acorda, faz tarefas, faz o que tem que ser feito, que já é bem exaustivo, bem cansativo, chega no final do dia, eu só quero tomar um banho e dormir. Tipo, às vezes, 8h30 eu tô dormindo, o Bento dormiu, Às vezes vou eu dormir. olho 7h30 e falo, cara, dava pra ir dormir já. Sabe? Já fiz tudo, não tem mais nada pra eu fazer, vou dormir. E é como tu falou, eu acho que eu senti mais ou menos o que tu sentiu também. Eu me apaixonei tanto pelo meu filho, tanto por aquilo que, sabe, o resto depois eu vejo, o resto é o resto. No momento é isso que eu preciso cuidar, que eu preciso colocar toda a minha energia. Mas, claro, os meses vão passando e algumas coisas vão se alinhando, né? Vão Com melhorando. certeza. Devagarzinho, Vai, mas vai. vão melhorando. Existe vida depois dos 2 anos. Tem uma outra Existe. fase, daí vem as birras, depois a gente te conta de quando chegar lá, É. tá? Mas Passando, não tô tinha ansiosa. esquecido dos 2 anos, agora chegou o outro. é que tem algo também maravilhoso na maternidade que se chama amnésia materna das situações ruins. É sério. É como se você esquecesse dos desafios que você vivenciou. Hoje, a gente conversando, estamos relembrando algumas situações, mas que Não vão simplesmente ter nenhum somem. impacto na nossa vida. As né? Não. pessoas me falam isso. Ai, tu vai esquecer. Eu falo, Tu vai olha, esquecer. Quando é que eu vou vai esquecer isso? vai esquecer, vai querer outro. Eu, Tu vai esquecer, tu vai... Amiga, eu falei agora, ó, esquecida dos 2 anos. Eu olhei, meu Deus, Mateu, o que que tá acontecendo Aham. com o meu nenê? Ele deitado no chão, chorando, Ah, sim. gritando. Uhum. Falei, gente, o que que aconteceu? Ah, tá chegando os 2 anos. Eu tinha Sim. esquecido completamente. Uhum. E quando chegou aos 2 anos, foi um desafio no meu relacionamento, tá? Porque Aham, também passei por isso. eu separei a maternidade em 3 fases, assim. O parto, que eu brinco que eu tive o natural e a cesárea, né? Foram 8 horas, daí depois não deu tu tentou? certo. Eu também, tentei. amiga. Eu sei o que é esse eu sentimento. nem E aí tentei. depois a amamentação, porque
Eu tive, assim, bastante dores e rachou, então eu tive bastante sofrimento. Até eu fui conversar com a mãe, por que que você não contou que tinha essa parte? Daí ela falou, porque eu não vivi. Eu Eu não também sabia não te vivi essa falar parte. isso, porque eu não sabia que, né, eu não vivenciei. Então, sempre amamentei vocês e sempre foi tranquilo. Então, Uhum. beleza. Então, é o segundo desafio. E o terceiro foi as birras. E é engraçado que ele jogado no supermercado, tudo aquilo que eu olhava, que ele me julgava, olha, Aham. aquele filho. Não julguem o filho Não. dos Quem é mãe dessa outros. criança? Ah, tá, E sou assim, eu. eu poderia até dizer seu mal e. Ah, sou eu que sou a mãe, não posso Aham, falar aham, nada, né? aham. E foi difícil, gurias, foi difícil, porque, nossa, se você está cansada, estressada do teu dia, e o pai da criança também, e a criança jogada, vocês imaginam o É caos um que vai caos, ser, eu né? sei. Então, a gente tentar, sabe, achar um respiro aí no meio da treta do guri ali no chão, olhar para o marido e ver que ele Querer esganar o pegou marido sem ele ter culpa nenhuma. também, né? Mas algo que deu certo é da gente conversar, sabe? Olha, então agora você pega ele, vai ali num cantinho e conversa, sabe? Ou voltamos para casa, ou vamos no banheiro do local, sei lá. Mas aprender e deixar que quando um está educando, o outro não fale nada. Gente, tive É dificuldade nisso muito difícil, também, amiga. tá? Quase separamos, É tá? difícil nesse sentido. Cara, é Então, hoje muito eu difícil. entendo um pouco melhor sobre isso, né? Eu Mas foi de também. muito olhar Porque tu assim. queria. Deixa meu filho, deixa. Mas eu acho que a Gé e o Léo, Aham. eles já amadureceram como casal, eles já passaram por diversas fases, então eles já encontraram um equilíbrio entre os Sim. dois. É muito Uhum. bom conversar com pessoas que passaram por esse turbilhão, que já estão na paz, porque às vezes quando a gente tá passando, a gente acha que não vai dar conta, né? Isso. Aham. Hoje vocês conseguem, e eu ainda passo por isso, às Tá. vezes eu pedir pro Maurício fazer uma coisa, ele vai fazer, eu fico. Sim. Tá, mas não tá fazendo certo. Então, daqui que eu faço? Daqui que eu acalmo, daqui que eu faço dormir. Uhum. Porque às vezes é mais fácil, tá? A criança acalma mais com a mãe. Mas ele tem que aprender a se acalmar com o pai. Com certeza. Só que a gente não deixa, às vezes. Muitas vezes a gente não Muitas deixa. vezes. Eu passei por isso e fui pra terapia, tá, gente? Meu assunto da terapia era a criação da Clara, porque eu Olha não só. sabia o que fazer. Eu e o Cadore não tava conseguindo se entender, Uhum. porque era nesses momentos, entende? A birra, e ela é uma menina assim. Glória a Deus, com muita personalidade, sabe? Então, ficava difícil eu entender a forma que ele queria agir com ela e eu deixar ele agir pra eu não tirar a autoridade dele. Sim. Porque eles sabem, né? Claro No que momento sim. que você tirou a autoridade do pai, nossa, ela parecia que vestia uma capa de heroína e saía voando. Tipo, ela poderia tudo. No momento que eu tirava ali com qualquer palavra que eu falasse pra ele. Então era uma briga recorrente que eu precisei trabalhar em terapia pra conseguir melhorar essa questão da criação da Clara, E você- das birras. Mas que bom que você conseguiu expor que era isso que estava te Sim, eu incomodando, consegui. né? Uhum. Porque muitas vezes você pode E ele interpretar também isso. conseguiu ver e adaptar o jeito dele para um Claro. jeito em que a gente se entendesse e eu ficasse confortável com o que eles, com a maneira que ele estava lidando com aquela birra e da mesma forma eu, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu não tinha nenhum posicionamento com a Clara. Então ela achava que poderia fazer qualquer coisa comigo e ainda se eu tirasse a razão do pai, imagina o monstro que eu estava criando, né? Então eu tive que ser mais dura, sabe? Mudar um pouquinho esse meu jeitinho molinho, porque ela já via que conseguiu o que queria comigo. E ela vê. A Clara, Sim, ela... Ih, amiga, tu não tem Aham. noção. Meu Deus, foi desafiador, desafiador. E olha agora que tá passando, que ela tá com 3 anos e meio pra mais, né? Então agora eu tenho uma mini adolescente que fala que não é mais minha filha, né? E bate a, Ela a falou porta do a última quarto. vez. Eu Mas não tá quero tudo mais bem, essa eu filha. tô aprendendo a lidar. Mas enfim, isso foi uma divergência muito grande que eu tive que levar até pra terapia. Então, nesse momento, se eu não me desse conta de que eu é que tinha que dar uma ajustada junto com o Cadore, a gente poderia se afastar Claro. e as brigas iriam continuar e continuar até o momento de, ó, não dá. Então, Ou você poderia olhar com menos amor, né, pro teu marido naquele isso, momento. perde a admiração. Não tô gostando do jeito que ele Uhum. lida com... Não achava que ele ia ser esse tipo de pai. Uhum. Não gostei. Me frustrou. Mas ele também não sabia como lidar, né? Claro. Era a primeira vez que a gente tava vivendo aquilo, né? Mas eu acho que. E ele se
E ele se irritava comigo por eu ser muito mole, entendeu? Então, realmente... É o que, falando em relacionamento mesmo, a gente sempre tem que entender que é os dois cedendo um pouquinho. Sim. Não é Exatamente. sempre ele que vai ter que ceder e eu sou a dona da razão e nem Exatamente. vice-versa. Então, Uhum. quando tem uma situação que a gente não tá conseguindo encaixar, que tá muito desalinhada, tem que entender que você vai ceder um pouco e eu vou ceder um pouco pra gente chegar num meio termo, num né? concordo. Numa conclusão. E essa parte do desafio das birras foi algo assim tão marcante no nosso relacionamento, assim, mas de um desafio mesmo do relacionamento, que foram várias as conversas que a gente teve. De dizer, eu não gostei do jeito que você lidou com o Luiz. Conversas E ao mesmo difíceis, tempo, necessárias, né? E ao mesmo tempo dele dizer assim, eu odiei a forma com que você me tratou na frente, tirando a minha autoridade na frente do nosso Amiga, a filho. gente viveu a mesma Sabe? coisa. Mas assim, pra mim, era muito difícil ver o Léo tirando ele da mesa, colocando ele no cantinho do pensamento, Meu enfim. Deus. Porque são aham. coisas que tu vai alinhando dentro da tua casa. Se der certo, se não dá, tudo bem. Tu mas vai você tentando, né? Por ele não querer comer, ou por ele gritar, ou por ele espernear, sabe? A mãe pira. Então, só que olha como interfere no relacionamento, gente. E a gente não fala sobre isso. Eu ia te Porque falar a gente acha que Olha, todo às dia vezes porque na tua perde a casa admiração acontece, porque na em tua uma casa situaçãozinha assim, que não era vai pra ser. acontecer, né? Mas Em assim, nome na de tua casa Jesus. acontece, na tua casa pode acontecer na outra. Então, é vida adulta, é normal. Mas o que é normal de verdade no relacionamento? A gente deixar tudo isso acumulando a ponto de você não conseguir mais Olhar olhar, pra admirar, Sim, viver literalmente. com a pessoa que tá do teu lado, sabe? Uhum. Às vezes eu acho que acontece uma situação pequenininha, tá tudo bem, né? Uhum. Acontece uma situação pequenininha e tu pensa, eu não vou falar porque tá tudo bem, não quero estragar o momento. Passa. Aí acontece de novo. Aí às vezes tu tá fora de casa, sei lá, reunido em pessoas. Não vou falar porque daí já chegou em casa, passou o momento, vai. E isso vai acumulando, Vai. acumulando, acumulando. E como tu falou, às vezes é uma coisinha de nada, é uma coisa que não faria você terminar ou né, Que transborda separar, o copo. que né? transborda o copo, porque você já foi juntando tantas mágoas, tantas coisinhas, que chega um momento que não tem como reverter. Não adianta, é Então, o diálogo. realmente é o diálogo. Eu É. admiro muito a minha irmã. Ela é uma menina jovem, né? Ela é jovem, mas ela tem um entendimento, assim, da vida que eu admiro demais. E dentro do relacionamento dela, eles casaram cedo, assim, né? Começaram a namorar e já casaram. E ela sempre brincava com isso. E eu ficava só ouvindo, porque não era algo tão comum dentro da minha casa. Mas era algo que eu queria ter. Todos os dias, praticamente, ela colocava ele sentado pra eles discutir relação, pra eles Olha só. ter um diálogo assertivo. E, cara, conversa difícil é preciso, são necessárias. E a gente não pode simplesmente achar, não vou falar. Vai se afastar um pouquinho do outro. Não vou falar de novo, vai se criando um afastar. abismo, Vai né? criando um abismo entre o casal, literalmente. Então, o diálogo acho que é o principal. Concluímos que precisa ser falado. E assim, e homem mais... É o que a Adri falou, Quase às vezes- desenhar. Tô o homem, brincando. ele precisa que fale realmente, gente. E É que a aquilo gente tu acha que é o falou. óbvio, né? Mas É, o óbvio pra Mas você que a não é o mulher, óbvio pro isso, outro. A gente tem um olhar mais de, tipo, cuidado. Empatia, Isso é cuidado, da mulher. afeto, acolhimento, vem isso é conosco. mais de nós. E o homem, ele não tem tanto isso. Então, se você não falar, não adianta você eu vou dar a entender. Não. Fala, Falar querida, com seja todas direta, as amor. letras e palavras. Eles nem vão, às vezes, ter noção do que tá se passando dentro de ti, do furacão que tá criando dentro de ti, porque pra eles tá tudo certo e vai indo, e se você não falar, tá tudo certo e vai indo. Então, realmente, é o diálogo que salva o... Esse dia eu vi um E vídeo outra muito coisa. engraçado, né? Não vou falar com meu marido o dia inteiro, só pra ele ver que eu tô braba, que eu não gostei Ele de nem tal aí. coisa, né? Aí o marido o dia inteiro assim, nossa, paz. que paz, terrível, gente, que Olha isso. E ela e é assim, tipo, é uma comunicação. No fim, o que eu interpretei do vídeo é que é uma comunicação totalmente errônea. Não Com existe certeza. comunicação, porque um tá achando uma coisa, outro E tá quando achando ela outra. fala, deve falar brigando, né? Pra ele Isso sentir é paz. uma coisa que eu aprendi muito, gente. Não fala no momento. Deixa passar e depois você vem com uma vozinha bem mansa, do jeitinho que a Claro. gente Um sabe batom falar. vermelho. E destrói, entendeu? Mas aí que a pessoa vai ouvir, porque existe o ego e o homem, ele é muito mais fácil de inflar o ego do que nós. Então, às vezes, qualquer coisinha que você vá falar em um momento que
um ou outro estão meio alterados ou já meio irritados, ele vai interpretar de uma forma errônea. Uhum. Então, deixa pra falar quando ele tiver com o coração aberto, Uhum. sabe? Por exemplo, ai, não gostei de tal coisa. Não fala naquele momento. Uhum. Fala depois, quando ele estiver bem tranquilinho, aí tu vai lá, fala com uma vozinha mansa, porque aí ele vai entender. Porque senão também existe, né? Não consegue ser um diálogo assertivo, né? Uhum. Porque aí, se o outro colocar o ego acima, ele vai ouvir tudo ao contrário do que você tá falando. É isso aí. E outra situação que a gente trouxe hoje sobre o relacionamento pós-filhos, tratando de um desafio, porque a gente precisa falar sobre isso, para a gente enxergar que a gente precisa conversar, que a gente Que precisa existe uma alinhar, dor, que uma existe dor uma aí, dor, né? mas que isso pode ser ajustado, porque não é um problema, é um ajuste, né? É, e Combinados até, né? combinados, Uhum. claro. E outra, agora falando em combinados, a saúde do Luigi é o Léo que cuida, tá? É ele que. E ele até pede: olha, essa parte é comigo, deixa comigo. Então, assim, a gente tem Ô, combinados. bênção E de Temos você não Deus. vai lá de vez em quando olhar a carteirinha pra ver se não tá na hora de dar uma Eu vacina. aprendi a confiar, aprendi a delegar, mas não foi fácil, sabe? Porque a controladora aqui que existe em Cara, mim, mas isso é né? muito bom. Às vezes eu falo pro Cadore uma coisinha pequenininha que eu posso tirar da minha cabeça, Sim, já é sim. muito. Porque a gente tem muita coisa na Sim. cabeça. Muitas gavetas. Exatamente. Muitas. Mas a gente também não pode deixar de finalizar hoje o nosso podcast sem falar sobre a grandeza do relacionamento após os filhos. Ainda não cheguei nessa etapa, não, Né? amiga. Acho que tu fala, Eu então. já- Mas vai ter. Inclusive, eu ia falar que o Sabe por segundo é mais quê? fácil. Por exemplo, hoje a gente já vai estar alinhado. A Sim. gente está alinhado, glória a Deus, Aham. em nome de Jesus, na educação dos dois. Isso. Então, para passar a fasezinha dos dois do Mateus, vai ser mais fácil do que foi com a Clara. E a gente esquece que é aquele momento que o pequenininho, é Mateu, né? O meu é Bento. O Bento. Quem é o Mateu? O É Mateu o da meu. Adri. Aham. O Mateu da Adri. Era pra ser Mateu, meu primeiro filho também. Eu acho que eu lembro. É, Uhum. né? Eu já tinha Uhum. comentado. Aham. Aí eu perdi, Aham. achava que era uma Sim. menina, enfim, né? E era o Luiz. E era o Luigi. E aí o que acontece? Às vezes a gente tá lá no sofá, tá? O pequenininho tá dormindo. Nós estamos, sei lá, vendo um filme, vendo uma série, tomando um vinho juntos. Então dá uma sensação de paz, de preenchimento. E vocês estão lá, às vezes, quietos, sem falar nada. Uhum. Mas aquela cena é do nosso dia a dia também. É do que acontece praticamente todos os dias. Normal. Traz uma paz, traz um amor, uma imensidão que outras pessoas que não têm filhos não conseguem entender. Então, isso também é o relacionamento após os filhos na sua grandiosidade. É que vocês estão vendo também que o que vocês construíram e estão construindo juntos, né, gente? Exatamente. Você consegue ver isso Eu construí... diante dos teus olhos, é. assim, nesses momentos. Literalmente, eu acho que o maior testemunho hoje é a minha família. Então, eu posso falar de boca cheia que realmente. E esse sentimento de estar completa, É muito doido. amiga, ele se fez muito mais presente depois do segundo filho. Ah, é? Tá instigando Ah, já. eu acho que esse é Já o vai fazer sentimento. hoje. É o sentimento que predomina o segundo filho. Olha só. A sensação de estar completo. De Uhum. você ver teu filho brincando com a tua filha. Ai, que E você tá dentro de casa com teu marido. Eu acho que isso, assim, não existe sensação de mais eu estou completa. Assim, Deus fez muito mais do que eu poderia imaginar. Eu acho que com os dois você se sente assim, eu não preciso mais nada, eu estando aqui dentro da minha casa com esses três, né? Então, Uhum. o segundo filho, eu acho que ele traz muito isso. Não sei se é pelo fato, assim, de... Talvez a gente já sentia que teria mais um, né? E Uhum. talvez traga esse sentimento. Mas ele é muito presente, assim, todos os dias, assim, quando eu vejo, principalmente os dois brincarem juntos. Ai, que lindo. Uhum. Que lindo. É maravilhoso, amiga. A conexão deles, assim, é incrível, incrível. O máximo. Uhum. Partiu. pro Você vai segundo viver filho. isso. É. As duas, eu não acho. quero. Eu Você não tá quero, de cedo ainda momento. pra conversar O sobre Planon isso. está instalado, eu não quero, não. Mas, enfim, eu acho que o que eu concluo dessa nossa conversa é que a gente tem que tentar realmente trazer isso, né? Esse diálogo para o nosso relacionamento. Se a gente acha que tem uma chance de salvar, é desta maneira que a gente vai salvar. Se você tentou, dialogou e não deu certo, também não fique presa a isso, né? Não ache que você falhou, ou enfim, porque a gente tem que entender também que relacionamento
os dois têm que estar dispostos, né? Não é uma via de mão 50-50, é dupla. 100 e 100. É uma pai via e de mãe. mão dupla. Uhum. Então, a gente tem que realmente buscar meios. Não, hoje em dia, eu acho que as coisas estão muito descartáveis, é muito fácil desistir, trocar, o mercado está inflado, Aham. muita A coisa. rede social, E, né? Ela traz essa sensação. E às vezes as pessoas não lutam pelo que elas têm dentro de casa, não enxergam coisas que elas têm dentro de casa, qualidades, enfim, na outra pessoa. E acredito que Dão atenção aos conversar, que pensamentos, tentar né? resolver é a melhor forma, né? Ainda mais quando você tem filho, porque não tem nada melhor no mundo do que criar um filho entre pai e mãe, né? Entre Com pai a e mãe. família unida. Amém. Com Deus certeza. ama a família, né? E a gente tem que entender que o inimigo odeia a família. Então, muitas coisas eu vejo hoje que separam os casais é coisa que eles vão alimentando pensamentos, né? Pensamentos e pensamentos, e eles dão atenção demais a esses pensamentos. Então, eu acredito que a gente tem que estar muito conectado ao divino, a gente tem que ter entregue a nossa família a ele, principalmente no sentido de, olha, pai, cuida de nós, não deixa nada que a gente não queira entrar nessa casa, não deixa os sentimentos de, enfim, de insegurança, de medo entrarem aqui, que aqui só permaneça a tua vontade, né? E que a nossa família viva no centro da tua vontade. Então, eu acredito que Deus sempre vai escolher a família, e Ele quer isso. Então, que você escolha a sua família também, né? Nosso porquê. Exatamente o nosso porquê. É Que lindo, isso. gurias. Adorei. Adorei. A gente pode ficar falando muito Eu falei tempo, pra gente, né? É um vai falar assunto uma hora, muito mas a gente bom. pode falar horas e horas, e Uhum. enfim. E relacionamento é muito abrangente, né? Muito. Tem E é muito muitos sobre a caminhos, vivência de cada um, né? Então, E eu acho também importante, gurias, porque com certeza esse podcast vai chegar para muitas pessoas. Muitas vezes parece muito longe, parece um caminho muito assim, complicado, né? Daquela família que está passando por um desafio, seja agora com um bebê recente ou algo assim, de conseguir encontrar aquela harmonia na sua casa, né? Mas assim, é possível, gente. E são É instantes. possível, sabe? É Às vezes é possível. harmonia dentro do caos mesmo, entende? Então, E as pequenas situações, o nosso dia a dia, tá? Não vai ser numa viagem grandiosa com a tua família, não vai ser depois de atingir o X faturamento da tua não. família, vai ser no teu dia a dia que vai trazer No essa simples, paz, muitas vezes, sabe? né? O teu chimarrão no final do dia com o teu O marido, milho, o né? milho na panela de pressão, passando um Exatamente, cafezinho. exatamente, sabe? O teu momento com o teu marido, seja no jantar, seja numa viagem, seja conversando e ajustando entre os dois sobre a qualidade da tua família, o que vocês desejam, o que vocês gostariam. Hoje a gente não conversa sobre um futuro do Luigi, eu confesso para vocês. A gente conversa muito sobre o agora. E é o que nos pertence. E é o que nos pertence. E um exemplo lá de casa desse ano é que ele se tornou um dinossauro, gente. Ele acha que ele é um dinossauro. Amado. real mesmo. Dinossauro real. Ele grita, ele acorda gritando como um dinossauro. E ele é O o Matheus Rex, já então ele é o faz maior. também. Já tá na fase? Já tá no Dino. Eu tô tentando agora tirar isso dele pra ir pro Sonic, pra pelo menos ter uma decoração de festa um pouquinho melhor do que o dinossauro, porque ele é o dinossauro. E aí eu sou a mamãe dinossauro, né? Mas enfim, como ele tava nessa situação, né? Ele acha que ele pode empurrar as crianças menores, porque ele é forte, né? Ele é um dinossauro Então, Rex. e eu tentei, assim, de várias formas, porque eu também tô aprendendo Dizer a que ele ser não é um mãe, né? dinossauro. Também tô aprendendo no dia a dia com ele e busquei uma ajuda de uma profissional que ela faz yoga, né? A Prof. Osélia. E aí, quando eu falei pro Léo que talvez seria interessante a gente dar esse passo na vida com ele, nessa atividade, ele falou de forma taxativa, não. Mas por quê? Porque eu falo yoga, ele já acha um preconceito, nem sabe o que é Sim, direito e fala, até não. imagino. Queria que a colocar dor o ia Luigi me- no yoga. E aí, gente, em resumo, é lógico que eu convenci ele, né? E ele Mulher, né? Com há seu 6 jeitinho. meses. E hoje, quando o dinossauro grande ataca, né? Ele respira. Porque o yoga ele traz esse centramento, né? E ele é uma criança de 3 anos e meio, não sou eu que tô fazendo isso, mas é uma profissional que sabe. Então eu sou muito a favor, sabe, Eu de pessoas preciso que pôr a podem Clara ajudar. nisso, amiga. Com Eu tô com um certeza, problema no depois- foco Não, dela. depois eu te passo o contato. Então são coisas que deram certo. Ele fazia aula de música. Hoje ele não faz mais.
porque ele não tá gostando. Mas é uma decisão, muitas vezes, de você conversar, de você alinhar a expectativa, de você alinhar Para ter uma com o teu qualidade de parceiro. vida melhor, Claro, né? porque caso contrário, quando você vê, ele tá em natação, ele tá no futebol, ele tá não sei o que, não sei o Não, quê. também não é Aí, legal. Não tem sobrecarrega. tempo para ser criança. E aí você olha e fala pro teu marido, ai, que eu tô cansada porque tudo eu que faço, tudo eu que vou atrás, sabe? Mas você conversou com o teu marido também sobre como é o movimento e o momento do teu filho neste período, o que Uhum. que ele precisa, qual é o incentivo que ele precisa de desenvolvimento, né? Porque às vezes a gente não dá conta sozinhos, Uhum. sabe? Então, olhar também de forma conjunta para o momento do filho, sabe? Para o entendimento. É Maravilhoso. tentar ser sensíveis a tudo isso. Eu sei que é bem difícil, tá? No mundo onde existe o celular todo o tempo, onde às vezes é só o celular que acalma mesmo no momento de você almoçar, porque você já tem Fazer hora um para xixi. voltar, sabe? Então, que a gente possa, de fato, sair daqui hoje ainda mais sensíveis à nossa família, ao nosso relacionamento, a tudo de bom que o nosso marido já nos proporciona e que pode proporcionar, e vice-versa, né? Para que ele também possa nos ver como as mães maravilhosas que nós somos e como esposas, né? Porque Isso. a gente, em primeiro lugar, A gente é é a esposa. Aí Uhum. depois a gente é a mãe. Por mais que a gente, às vezes, né, caminha. A Cami entra Mas no que a gente passa só de processo. copo, Tá no pijama, processo. e é isso. Jé, muito Ai, obrigada de É, coração. Foi maravilhosa. incrível essa troca. Eu já não tinha dúvidas que seria. E tenho certeza que ela volta, né, Eu amiga, acho em que sim, a gente tá 2025. pensando em algumas coisas para Rendeu, as nossas rendeu. convidadas aí no futuro. Exatamente. Vamos Adorei. vê-las. Então, seja sempre bem-vinda. Obrigada por abrir um tempo aí na sua Obrigada. agenda também Um para estar aqui tempo com a e contar, gente. né? Abrir sobre ela, sobre os caminhos que ela Exatamente. passou. Isso é muito válido. A gente É o aprender mais com válido quem já essa passou, troca. né? Uhum. Porque é assim, a pessoa que tem experiência vai saber passar pra gente que tá lá. Obrigada. Exatamente. Vocês são umas mães maravilhosas, Você umas também. esposas também. Então, eu desejo um relacionamento ainda mais saudável, ainda mais Amém. próspero Amém. e que vocês trilhem juntos e decidam juntos o caminho certo da família de vocês. Sabe que o relacionamento e a família sempre estejam em primeiro lugar. Amém, E a amiga. gente deseja um Linda. Feliz Natal Feliz para Natal, todas vocês, amores, mamães exatamente. Que maravilhosas. esteja abundante aí na sua casa, com muito amor, muita união, né? Fraternidade. E é Um isso. feliz ano novo e Um nos vemos beijo. em Nos vemos em 2025. 2025.